Meu nome é Carmel Ramos, eu sou mestre em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação Lógico-Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu curso doutorado na mesma instituição e eu estou aqui a convite da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas para compor essa série de vídeos dedicados ao Prêmio Filósofos, falando um pouco sobre a minha dissertação de mestrado. Essa dissertação foi indicada ao Prêmio Filósofos de Destaque Acadêmico do ano de 2020 e recebeu menção honrosa no prêmio. Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer a rede e as organizadoras dessa série de vídeos pela oportunidade de expor a minha pesquisa. Bem, o título da minha dissertação é Conservar a Vida e Não Temer a Morte, Filosofia Prática na Correspondência entre Descartes e Elizabeth, e o objetivo dela é analisar a correspondência integral entre Descartes e a Princesa Elizabeth da Boêmia. Essa é uma correspondência bastante rica e muito extensa, que se dá entre os anos de 1643 e 1649, até uma data muito próxima da morte de Descartes, em fevereiro de 1650, na Suécia. Essa correspondência compreende um conjunto de 59 cartas, em que são discutidos basicamente temas morais, médicos e políticos. Bem, o meu objetivo, estudando a correspondência entre Descartes e Elizabeth, era questionar, em primeiro lugar, uma certa imagem consolidada na cultura e na filosofia também, de Descartes como sendo um autor que não se importou com temas práticos. A meu ver, essa é uma ideia que parte de uma consideração muito limitada da sua obra filosófica e que se concentra nas meditações, nos princípios da filosofia e em algumas passagens do discurso do método para determinar o Descartes como sendo um filósofo que apenas se dedicou à física e à metafísica. A gente sabe que na terceira parte do discurso do método, que é um texto de juventude, de 1637, o Descartes apresenta o que ele mesmo classifica como seu conjunto de 3 ou 4 máximas de uma moral par provision. Há toda uma discussão na literatura secundária sobre como traduzir essa expressão par provision, e o modo de tradução dessa expressão vai determinar, inclusive, uma interpretação específica sobre a moral cartesiana, se ela é provisória ou se ela é por provisão. Bem, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes nessa discussão aqui, mas basicamente o que Descartes está dizendo nessa passagem do discurso é que a moral, para se tornar definitiva, necessita do estabelecimento de um conjunto de saberes nas áreas da metafísica e da física. Se a gente toma uma outra imagem célebre do cartesianismo, que aparece dessa vez na Carta Prefácio aos Princípios da Filosofia, que é um texto de 1647, que é a metáfora da árvore da filosofia, a gente tem uma ideia parecida, Então, lá Descartes diz que a filosofia é como se fosse uma grande árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco, a física, e os galhos são todas as demais ciências que podem ser resumidas em 3 principais, a medicina, a mecânica e a moral. Então, com isso, com essa imagem da metáfora da árvore da filosofia, ele está dizendo algo próximo ao que ele disse no discurso do método, com a diferença que o discurso do método se posiciona no momento mais inicial da sua obra filosófica e a Carta Prefácio já 10 anos depois, no momento mais tardio. Então, aparentemente, nesse curso de 10 anos, com a publicação de vários de seus textos importantes, Descartes não tinha atingido ainda uma versão definitiva da sua moral. Em parte, pela influência da sua correspondência com Elizabeth, ele começa a se interessar novamente por esses temas, e a correspondência com Elizabeth é um dos motivos dele começar a confeccionar um de seus textos importantes também, que é o Tratado das Paixões. Lá, Descartes vai analisar esse tema das paixões humanas e vai dedicar algumas passagens muito importantes sobre, por exemplo, a generosidade, que é um misto de paixão e de virtude, e que tem tudo a ver com o estabelecimento da sua moral específica, Bem, então, nesse sentido, talvez a gente poderia dizer que, de fato, Descartes concluiu seu projeto moral com o texto das Paixões da Alma. A minha ideia na dissertação era mostrar que a correspondência com Elizabeth é um texto importante para se pensar esses temas práticos do cartesianismo e que tem uma particularidade formal em relação ao Tratado das Paixões. Há um comentador importante da filosofia cartesiana, que é o Jean-Marie Baissard, que vai defender uma hipótese sobre o ponto de vista em que as paixões da alma são escritos, Então, ele vai dizer que Descartes ele se vê obrigado a tratar ora do corpo, ora da alma, e que o texto é
composto por essa espécie de vai e vem constante entre o ponto de vista da alma e o ponto de vista do corpo. Então, se as paixões elas são um fenômeno que diz respeito à constituição humana, né, e, portanto, à união da alma com o corpo, e se, como Descartes conclui ao final das meditações, as ideias dos sentidos são obscuras e confusas, não se pode fazer uma análise clara e distinta a não ser do ponto de vista da distinção real, ou seja, analisando as paixões apenas conforme seus efeitos na alma ou apenas conforme as suas ações no corpo. Então, ele precisa necessariamente desmembrar o fenômeno das paixões e isso, no fim das contas, leva a um ponto de vista reducionista sobre as paixões. Eu procurei defender na minha dissertação que a correspondência entre Descartes e Elisabeth é um contexto formal privilegiado para a elaboração de determinados conteúdos e, nomeadamente, esses conteúdos da sua filosofia prática, né, que aparece no título do trabalho. Bem, qual é a diferença? Eu procurei justificar isso não só por razões da forma do texto, mas recorrendo a uma teoria cartesiana que aparece, não por acaso, na correspondência entre o Descartes e Elisabeth, já no ano de 1643, né, no início do seu diálogo filosófico, que é essa discussão sobre a teoria das noções primitivas. Então, uma das noções primitivas, que é a noção primitiva de união, ela não pode ser compreendida pelo entendimento apenas, tampouco pelo entendimento auxiliado pela imaginação, mas ela exige mesmo o abandono do entendimento e um recurso à vida e às conversações comuns ou conversações ordinárias, né? Essas são as palavras literais de Descartes. Bem, a minha ideia foi tentar mostrar que a correspondência é justamente uma espécie de registro desse ponto de vista em que todos os temas relativos à união da alma com o corpo, portanto os temas práticos, né, morais, médicos e políticos, podem ser pensados, uma vez que na correspondência com Elisabeth, e pelo menos na forma da correspondência em geral, é possível tratar de temas relativos à vida, das suas experiências pessoais, da sua biografia, se colocando de um ponto de vista existencial, o que talvez a forma do tratado filosófico impeça, né? A gente pode pensar, por exemplo, que as meditações elas precisam de todo um recurso estilístico, mas não só estilístico, né, conteudístico também, para se pensar um eu não corporificado, né? Justamente porque o corpo ele vai ser conquistado mais para o fim da investigação. Bem, e na correspondência, pelo menos a correspondência, se ela não exige, ela permite que os indivíduos se coloquem em suas condições existenciais e, mais do que isso, que estabeleçam conversações, nesse caso, conversações filosóficas, né? Então, a correspondência ela daria conta justamente dessas duas exigências da noção primitiva de união, a abordagem da vida e das conversações comuns. Então, o meu objetivo era discutir um pouco, questionar um pouco essa imagem do cartesianismo, né, como uma filosofia necessariamente afastada da prática, e fazer uma discussão sobre metodologia filosófica também, né, o que significa ler um texto filosófico, por que a gente considera que determinados tratados que tenham formas mais clássicas de exposição, como a meditação, por exemplo, são textos que têm algum tipo de legitimidade ou autoridade filosófica maior do que as cartas, né? Em geral, existe um princípio filosófico não tematizado, princípio metodológico e hermenêutico de tratar a correspondência, né? Não só em relação ao Descartes, mas em relação a outros autores também, como sendo um acessório às obras principais do autor, né? Negligenciando outras discussões que são feitas também. Além disso, embora eu não tenha feito essa discussão durante a dissertação, ela me abriu caminhos para se pensar um pouco uma discussão que tem sido feita mais recentemente de reintrodução das mulheres no cânone da história da filosofia. Há uma discussão sobre se isso tem de ser feito sob o signo do cânone ou não. Pessoalmente, eu acho que a gente não precisa manter a noção de cânone para inserir as contribuições das mulheres. Mas, estudando a correspondência com Descartes e Elisabeth e levando a sério as contribuições de Elisabeth, né, essa é uma outra tendência que a gente observa na literatura secundária, né, fazer uma abordagem extremamente estruturalista do autor, deixar de lado as contribuições e as intervenções biográficas e não levar a sério o que dizem os interlocutores, né? E isso se torna muito mais sério quando a gente está falando de uma mulher filósofa do século XVII e que via ali na correspondência um momento para
se dedicar à filosofia de uma maneira que ela não poderia fazer em outros contextos sociais. Então, estudar esse tema da correspondência ele me abriu caminhos muito interessantes para se pensar discussões metodológicas em filosofia e para se pensar a introdução das mulheres na história da filosofia também. Há uma tradução em português para a correspondência entre Descartes e Elizabeth disponível e vale muito a pena a leitura. Obrigada.